Oi, minha gente, mais uma vez a gente aqui nesse estúdio maravilhoso da Super Rádio Tupi, no Integra RJ. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você consegue passar em algum momento da sua vida produtiva ou no dia a dia sem isso daqui? Isso se chama digitalização. E por isso a gente hoje recebe aqui um convidado mais do que especial, porque ele vai trazer informações pra gente que talvez você não saiba e que facilita muito a sua vida. Fel Braga, seja bem-vindo. A gente está falando justamente sobre isso e eu falei, vai tocar o meu telefone bem na hora que eu estiver falando. É isso, a gente não vive mais sem a digitalização. Seja bem-vindo. Muito obrigado, queria agradecer essa oportunidade, muito feliz de estar aqui. Você é o secretário de uma pasta nova, o secretário da... Transformação digital. Transformação digital. A palavra é muito bonita. Eu acho muito bacana porque a gente poderia estar falando assim: Secretaria Digital, Secretaria Tecnológica, Secretaria de Transformação, mas é uma transformação digital. A gente é um governo digital? Perfeito, somos. Somos? Hoje a gente pode afirmar que o governo do estado do Rio de Janeiro tem governo digital efetivo, né? Porque uma pauta, como você falou, foi pensado o nome, né, porque a transformação digital, ela aconteceu agora, um movimento todo nas nossas vidas, como você bem disse aqui, começou falando, e o governo não poderia estar distante disso, teria que estar atento. E o nosso governo, né, o governo do Cláudio Castro, tem muita visão nessa pauta. Ele é o nosso maior patrocinador, é um entusiasta do governo digital e ele teve essa coragem e percepção. Então, já no nome da secretaria Transformação, que foi escolhida, Transformação Digital, foi justamente porque perceber que tudo isso que mudou na vida das pessoas, o governo é feito para as pessoas. A gente, servidor público, está na nossa veia servir. Então, o governo não podia estar de fora justamente dessa transformação. É a primeira Secretaria de Transformação Digital do país? Exatamente, reforço o que eu falei da visão do governo e dessa coragem, porque foi a primeira do Brasil. A Secretaria de Transformação Digital, ela tem, do estado do Rio de Janeiro, é a primeira e não é à toa que hoje nossos números são muito bons, né? Só para dizer como isso foi importante, nós somos hoje o primeiro do Brasil em inovação em serviços públicos e segundo em oferta de serviços públicos, né? Nessa conversa, a gente vai falar tudo o que impacta para você, porque muitas vezes o mundo digital nem é aquele local onde todo mundo, até mesmo o Fel, vai saber de tudo. Porque o mundo digital é rápido, ele é transformador. Enquanto a gente está aqui, já mudou alguma coisa, mas principalmente ele é uma ferramenta de beneficiamento de local. O que eu digo sobre isso? Ser o primeiro dentro de um país continental é sair na frente e trazer, por exemplo, para tudo, para a economia, para a segurança, para a saúde, para a educação, para tudo do dia a dia que você que está assistindo a gente e nem imagina, né, Fel? Exatamente. E o governo digital é a forma mais eficiente para fazer a mudança mais importante, que é a mudança social, a transformação social, porque você baixa o custo do Estado e você consegue atingir o maior número de pessoas com menor custo. Talvez seja a grande sacada do nosso governo de trazer todo esse arcabouço tecnológico para assistir quem mais precisa, né? Eu acho que nesse momento que a gente vive, a sua pasta pode até um dia mudar de nome, mas eu acho que por que eu vou reforçar a transformação? Porque a gente, querendo ou não, se você nasceu depois dos anos 50, 60, 70, 80, 90, 2000 a gente vai dar um refresco para você. Você já pega algumas coisas digitalizadas, mas a gente tem uma leva produtiva de gente que usa serviços e que a gente vem de uma era muito burocrática, do papel, do físico. Eu falo por mim, por exemplo. Então a gente tem que fazer uma adaptação, não só do povo, mas também dos próprios funcionários. A tarefa de vocês é muito grande. E essa é o principal legado da secretaria, é virar a chave. Hoje, todo o Estado, o papel do Estado, como eu falei, é servir o cidadão. Então, todo o serviço pensado para atender o cidadão, em cada secretaria, saúde, segurança, educação, ou seja, todo o Estado
pensa de forma digital. Sempre vai estar lá, sempre vão estar lá a eficiência, a simplicidade do serviço, utilizando tecnologia e principalmente com muita transparência. Né? O segredo do governo digital é, em vez de a gente começar a fazer a coisa para ir depois oferecer às pessoas, é justamente o foco no cidadão. A gente inverte a lógica, né? Apesar de ser... Isso é muito comum na iniciativa privada. Vamos ouvir as pessoas para poder fazer um produto. Ouvir as pessoas, vou ver o que eu necessito para poder já ter um produto e já entregar para... É exatamente isso que se pensa. Vocês pensam na lógica contrária? O governo digital trouxe essa lógica para o Estado também. É perguntar para o cidadão como ele quer ser atendido, claro, tudo dentro das normas, né? O Estado ele não é tão flexível como uma iniciativa privada, dentro das normas, mas pensando, não adianta eu trazer uma tecnologia que não vai facilitar a vida das pessoas. Sim. Então, o governo digital... É diante da demanda também, né? É diante da demanda e ouvindo mesmo. A nossa secretaria faz pesquisas, a gente desenvolveu plataformas, tudo aquilo para ouvir mais ainda a sociedade, para ser o máximo transparente, para a sociedade começar justamente para colaborar com os serviços que são prestados, né? A parte de comunicação aqui, vou tentar... Na minha área. Na sua área, né? Eu imagino como se transformou, né? As redes sociais, né? Hoje eu não consigo ver nada sem olhar os comentários. Você vê uma publicação, então o governo é a mesma coisa. Ele ouve muito cidadão, muito cidadão, e vem aqui para dentro, pega a área de negócio da educação, vai entender junto com o que tem de oferecer de tecnologia para ofertar um serviço melhor. A palavra é interatividade, que ela está em qualquer lugar. Quando você tem interatividade, você tem a demanda se adequando àquela necessidade. Então, se eu pudesse colocar dentro da área da saúde, não jogando para o meu lado, então, todas as pastas, e você é a clínica geral da digitalização dessas pastas. Pastas essa que eu vejo, vou falar, por exemplo, na segurança. Vamos citar bem para o povo entender. Hoje a gente tem aplicativos da Secretaria da Mulher que são fundamentais para uma segurança da mulher, por exemplo. Isso passa por vocês e aí é desenvolvido de acordo com a especialidade dessa pasta. Exatamente. O trabalho é sempre feito, a gente chama uma secretaria meio, né? É o clínico geral. É o clínico geral. E a gente vai lá para o especialista, né? Com a Secretaria de Segurança, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, tem a Secretaria, tem todo, envolve, a gente às vezes vê um problema só como segurança, mas é um problema do Estado, que envolve várias áreas. Então, o nosso trabalho é justamente com as diretrizes do governo, reunir todos aqueles especialistas e oferecer, que a gente pode aqui melhorar a vida do cidadão, em vez dele ligar. Hoje tem um aplicativo, hoje tem um botão, hoje você consegue avisar de qualquer lugar, hoje você consegue automatizar um processo. E aí você tem realmente uma entrega mais eficiente para o cidadão. Então, hoje nós temos canais que a mulher pode ali recorrer. São vários canais que a mulher pode recorrer, tanto numa situação de emergência, como em outros momentos. Tem programas Mulher Presente, tem programas da Secretaria da Mulher, tem programas na própria Polícia Civil, e a gente começa a entender melhor a política pública. Por quê? Porque a nossa riqueza de dados, né? O governo está interagindo com aquelas pessoas e a gente começa a ter aqueles dados e começa a produzir políticas públicas melhores, né? Então, o trabalho não para de vocês, porque quando você fala em políticas públicas e necessidade, eu aqui coloquei um que eu acho fantástico, né? Que é o da Secretaria da Mulher, mas eu poderia elencar vários, estou parando para pensar sobre muitas coisas, sobre documentos que antes a pessoa, levava tempo, filas, perdia o tempo de trabalho, e num clique ela resolve. Exatamente. A gente não consegue imaginar, mas a gente passou por isso num tempo muito rápido. Então, assim, vocês não param de trabalhar. Enquanto a gente está aqui, já está pensando em outra coisa? Não para, e a cobrança é grande. E você falou e tem que ser, né? E você falou, eu sou da década de 70, né? Eu sou de 80. Finalzinho de 70. E estou no Estado há 32 anos. Então, vi justamente essa transição. Viu tudo, Feu. Então, esse do papel, hoje nós temos mais de 10 milhões de processos administrativos eletrônicos.
Então você imagina isso tudo em papel. Meu Deus. 10 milhões de processos. Então, todo um tempo que um documento demorava, às vezes, dias para de uma secretaria para outra. Hoje é tudo... Integração aqui, digitou, colocou o código. Digitou, todo mundo consegue tramitar ao mesmo tempo, a qualquer hora, de qualquer lugar, e o melhor, com transparência. Um processo antes, você tinha que pedir para ver o processo, ia lá no arquivo, a pessoa pegava o arquivo, resgatava, estava no local tal. Hoje não. Num dia seguinte de um processo aberto, você com um clique você consegue acompanhar todo aquele processo com transparência e cada andamento dele. Isso volta à coragem do governo de colocar ali 10 milhões de processos para qualquer um poder fiscalizar. E o principal nosso, colaborar. Né? A imprensa, o trabalho que a imprensa faz junto com o governo, de estar ali fiscalizando, mas de uma forma construtiva, né? De chegar, olha, antes que o que levava alguns dias para pedir, ela está vendo ali praticamente junto com a gente. Tempo real. Tempo real. Uhum. Então, é realmente uma revolução, tanto de eficiência, sustentabilidade, economia, mas principalmente da participação popular nas decisões do governo e no andar daquelas decisões, no acompanhamento. Então, realmente é uma secretaria que está ali sempre ajudando, uma secretaria. Eu fico muito feliz de você falar, a secretária Heloísa, né? Que comanda a secretaria. Beijo, Heloísa, quero um beijo para ela. Ela comanda a pauta da mulher, uma guerreira, né? Eu sou pai de 2 meninas. A secretaria tem só um papel ali só de dar um suporte, mas eu fico muito feliz quando a gente faz uma entrega, quando a gente participa, porque a gente sabe ali que a transformação digital está salvando vidas, e né? Muitas vidas. E não é só isso. Eu citei porque eu acho que é fundamental e tá de parabéns e é merecedor de todos os prêmios. E tem que escrever em mais prêmios, porque o web que vocês trabalham tem que mostrar. Mas eu acho que mais do que isso, você falou sobre... a gente fala sobre agilidade, a gente fala sobre economia. Vocês imaginam, quem nasceu depois, imagina aqueles arquivos, puxar arquivo, tanto que demorava para puxar uma certidão de nascimento, de cartório, aí não nasceu aqui. Ninguém imaginava o que era isso. Hoje, dentro de uma sala, a pessoa sai para você e te dá a resposta, mas mais do que isso. Hoje a gente fala sobre segurança de dados. Então, qualquer servidor, para ter acesso, é importante você saber isso, é a transparência da pessoa, mas também o sigilo de informação, tem a sua inscrição, tem a sua assinatura. Entrou em algum processo, mas está lá, a digitalização, ela traz assinatura, ela traz uma segurança, até mesmo no que aquilo que a gente fala, denuncie, que é uma ferramenta muito boa. A denúncia do cidadão dentro de uma pasta de segurança, é importante a digitalização e a segurança de dados. Então, passa por tudo isso também, né? Muito. E o Estado, credibilidade. O Estado investiu muito nessa parte. Hoje nós temos um parque tecnológico um dos mais avançados do Brasil, os data centers com condições, com toda a segurança, com toda a proteção aos dados pessoais, com toda essa riqueza de ferramentas para justamente oferecer serviço ao cidadão, para que realmente ele tenha ali em toda a jornada dele a privacidade, a segurança do que aquela atividade tem que oferecer. E além disso, o Estado está se comunicando com o cidadão por várias áreas. O governo digital, ele tem uma pegada muito legal, porque o cidadão, ele tem muita dificuldade, com razão, de entender se aquele serviço é feito pelo governo federal, se aquele serviço é feito pelo governo municipal, pelo governo estadual, e os dados estão ali. O cidadão é uma pessoa só, ele está morando aqui na cidade, no estado e no país. E essa riqueza de dados e a tecnologia proporcionou a gente fazer, até no outro programa foi muito engraçado que a palavra interoperabilidade, eu treinei muito para falar. Nossa, interoperabilidade, é isso, é sobre isso. E aí, o que é isso? O cidadão se relaciona com a saúde, se relaciona com a segurança, se relaciona em todas as áreas. É o mesmo cidadão. Então não faz sentido a gente ficar perguntando ao cidadão o que ele precisa, quem é ele, que ele comprova. Então o Estado se organizou e está se organizando para reconhecer ele em qualquer momento, seja no momento de fiscalização e principalmente no momento de acolhimento. Então você tem ali o reconhecimento facial que é utilizado pela Polícia Militar. Eu ia chegar, é fantástico. É fantástico. Eu já fiz até uma
com a Coronel Cláudia, né? O tanto que isso, por exemplo, as seguranças que a gente tem numa cidade como essa, em coisas que geram economia com grandes eventos, ela já me fechou, tá, gente? Mas eu fiz ela tirar. E eu fui longe mesmo para provar, e eu fiz 10 segundos, virei meu rosto, a câmera captou, e aquilo ali já apontou, uma viatura já chegou. É uma coisa impressionante de pensar que alguém teria que ligar, olha, eu acho que eu vi um suspeito, uma coisa, e as pessoas não se dão conta, porque é tudo tão rápido, que acontece tão dinâmico, que as pessoas esquecem como que era no passado. Exatamente. E vai além disso, né? Então hoje uma operação da Polícia Militar, um abraço, Coronel Menezes, né? Secretário. Coronel Menezes, secretário, assim, um fera também da área, e vai além disso, porque tudo aquilo que era gasto, né, e o risco que tinha às vezes para o cidadão que estava numa abordagem, hoje isso é feito com muito mais inteligência, com muito menos menos risco ao cidadão comum que ali está próximo, então tudo vai envolvendo inteligência. É uma operação da ponta ali da Polícia Militar, mas envolve uma integração da Polícia Civil, tá? Um abraço, doutor Cury, né? Envolvem várias secretarias ali para aquele serviço estar sendo prestado. E, de novo, a sacada do governo do Estado, né? Que é não só usar para fiscalizar. Então, hoje, uma criança perdida, que a FIA ali, eu peguei o tempo, né? Que você tinha um dia marcado para você retirar lá o seu contra-cheque. Eu não sei como é que... Esse contra-cheque... Contra-cheque, olerite. Ai, meu Deus, é cada nome que nem vocês sabem o que é isso. Você tinha que saber lá quanto você ganhava, você tinha que ir lá num dia específico no quartel para retirar um papel. Gente, porque o Fio é bombeiro, né? Isso. E tinha um dia marcado para você retirar o papel. E lá naquele contra-cheque vinham os rostos das crianças desaparecidas. Sim. Né? Então você hoje... Tem um banco... Tem um banco que o mesmo equipamento que é utilizado para fiscalizar ali pela Polícia Militar é também usado... Isso eu não sabia. Se ela passar, pegou. Aí a FIA, né, a nossa... Sensacional. Então, você começa a ampliar aqueles serviços para principalmente acolher o cidadão. Então, são diversas áreas que estão desenvolvendo vários serviços, pensando assim, desde reconhecer o cadáver de uma forma mais efetiva, desde que reconhecer um afogado, então assim, realmente o governo digital, ele traz muita eficiência para diversas áreas, e o governo, a aproveitar esses dados que tem com toda a segurança, ele vai melhorando todas essas políticas públicas. A gente fala de políticas públicas que não param. A gente fala de uma necessidade que você começa e vai aprendendo. Acho que vocês começaram nessa transformação digital, mas assim, um desafio. Sim. Porque a gente pega desde o funcionário de política pública e está acostumado com papel, com arquivo e tudo mais, passa por uma digitalização, até o público que também, pera lá. Não, eu quero aqui, eu tenho a exclusão digital, temos essa geração ainda produtiva, ainda está com meio analógica. Como que vocês fazem? Isso é um desafio, é o maior desafio? É o maior desafio, porque a principal transformação do governo digital é a social. E aí a gente não pode, justamente com o governo digital, piorar, excluir, aumentar a desigualdade. Então existe todo um arcabouço, uma preparação do Estado, as secretarias de Educação, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, um abraço para o Anderson, né, também um grande amigo, que tem a SEIDES, que tem um trabalho, né, o secretário esquerdo, todas essas secretarias que têm um contato de formação com a sociedade, ela se mobiliza para poder trazer o conhecimento digital para tanto absorver os serviços, quanto também para a qualificação futura para o Rio de Janeiro se tornar um polo atraindo emprego, né? Você vê nitidamente os lugares que investem no governo digital tem a melhoria do ambiente econômico. Sendo o primeiro, é o que eu falei, é um beneficiamento de Estado, né? Só que essa melhoria do ambiente econômico está ligado à tecnologia, que a gente não pode esquecer da qualificação. Então existe uma estratégia de governo digital, onde lá a Secretaria de Educação, as secretarias que são fim na parte de cultura, de educação, de inclusão com o jovem, né, com um idoso, porque a exclusão digital, ela não é só, a gente fica pensando no idoso. No idoso, não. Não. Ela é a gente vai vendo em todas as camadas. E aí todas essas secretarias que têm programas, que têm políticas públicas, elas se transformaram e aderiram justamente a essa mentalidade digital para a inclusão.
E mesmo assim, o governo continua pronto para atender aquelas pessoas. Tem as pessoas que preferem até hoje ir na boca do caixa, preferem ter aquele contato com o servidor, gostam de ir ali a repartição, né? Repartição, Querem ir ali no posto de atendimento físico, né? Então também o Estado nunca deixa de excluir, porque você melhora também, você diminui as filas. Então tem muita gente hoje que não vai ao banco. Sim. Então você vai ao caixa lá, a fila está menor, né? Então a grande preocupação do governo digital, que você colocou muito bem, é não acelerar a desigualdade. Então a gente tem programas para fornecer conectividade, a gente tem programas de qualificação, e a cada dia mais as nossas soluções serem mais fáceis. A gente tem aí várias soluções que a gente vê aqui no nosso dia a dia, que ninguém tem dificuldade. Minha mãe tem umas aqui, eu não sei se pode ficar falando de propaganda aqui, né? Pode falar, vamos do WhatsApp, falar. Né? Minha mãe, meu pai, né? Um beijo pra minha família, posso mandar aqui. Todos eles, então um grupo que é o meu pai, que é o mais velho da família, com a minha filha mais nova, e todo mundo do WhatsApp manda foto, manda mensagem, ou seja, o Estado e o governo do Estado, ele vai atrás, uma grande família se adaptando. E trazendo o máximo de ferramentas que atendam essa grande família. Mas eu vou te falar uma coisa, pela percepção de comunicadora que ouve muito público. Eu acho que a digitalização, como um todo, até como a gente, ela traz parece que a pessoa tem... quando se fala governo, é o que você falou, ninguém sabe a esfera. Aí eu vou falar com quem? Quem é? Eu não chego até ninguém. Então você tendo o acesso na palma da mão, com aplicativo, com inteligência artificial chegando agora, que vocês também, eu sei, você pode falar isso pra gente. Ela se sente ouvida. Ela sente que ela é acolhida. Então eu acho que a digitalização traz isso. Aquele distanciamento da repartição, que pode ainda algumas pessoas quererem, mas eu acho que as pessoas, elas se sentem mais ouvidas ou não. Eu tenho a quem recorrer. Ela até tinha antes, mas ela não sabia como. Hoje ela tem um caminho curto. Isso. A inteligência artificial também, vocês já estão dentro dela, né? Sim, esse exemplo que a gente usou na polícia, o que atua ali é a inteligência artificial. A inteligência artificial está sendo uma aliada. Nós temos hoje também um plano de inteligência artificial com vários focos. Um deles é mudar toda a administração. Uma inteligência artificial faz em 3 segundos o que um servidor levaria dias para levantar. Né? E só está sendo possível, de novo, utilizar a inteligência artificial porque o Estado se preparou, investiu em infraestrutura, colocou tudo em sistemas, tratou os dados, os sistemas estão lá, porque se você colocar uma inteligência artificial em cima de uma bagunça, não adianta, ela não produz nada. Não. Então todo esse caminho que fez, hoje o Estado tem o maior portal de dados abertos do Brasil, que é o que? Organizar os dados e colocar aqueles dados para a gente ser justamente criticado, para a gente ser analisado. Então, a inteligência artificial está transformando a nossa administração, já está sendo utilizada em diversas áreas, para dentro da administração, e o principal, já vem auxiliando a área da saúde, a área que oferece serviços públicos, a área da segurança, a essa interação com o cidadão, porque a gente está ali 24 horas, hoje a gente já tem capacidade com uma palavra que o cidadão falar, que ela não é obrigada a saber que você tem que pagar o IPTU na prefeitura, o IPVA é no Estado, a gente vai se adequando. O governo digital, a interoperabilidade que eu falei, é justamente a gente conversar com o governo federal, conversar com o governo municipal por meio de dados e responder ao cidadão o que ele precisa e direcioná-lo para aquele serviço certo, né? Então, é uma preparação para a gente justamente acolher o cidadão e estar ali lado a lado 24 horas para o que ele precisar. Porque o digital é 24 horas, não dorme. Agora, mais ainda, Fio, você falou sobre esferas. A gente está falando de um estado. A gente, quando fala Rio de Janeiro, e até tendo uma capital com o mesmo nome do estado, às vezes confunde bastante. As cidades também estão integradas, ou seja, a secretaria buscou esse trabalho, porque muitas vezes aquela necessidade lá daquela cidadezinha, mas é uma necessidade. Sim. E o digital é necessário também para ela, sim, porque ela também precisa estar com essas facilidades na mão. Como vocês fazem isso? Exatamente. O nosso programa, que era o RJ Digital, que foi toda essa transformação para dentro do estado, que, né, hoje está num grau de maturidade muito grande, a gente pensou, olha, está incompleto, né? Porque o cidadão está ali no município
né, os municípios precisam, os desafios do governo digital são muito grandes. A mão de obra, o governo digital, disputa com o mundo todo. E para variar, os brasileiros são muito qualificados. O Rio de Janeiro tem um parque tecnológico muito grande, né? São pessoas feras que estão trabalhando. A gente está trabalhando igual o futebol. Os craques, acho que é até pior que o futebol, porque o futebol eles levam os nossos craques para lá. O governo digital possibilita o seguinte: às vezes fica morando aqui, mas trabalha para uma empresa lá nos Estados Unidos, lá em Portugal, e acontece também no Brasil. Então, às vezes, para cidades menores, fica ali mais difícil fazer aquela retenção da mão de obra. E aí o Estado, ele ajuda. Nós temos o programa, que é o RJ Digital Municípios, que estamos com mais de 75 municípios, são 92, mais de 72 municípios que já estão no nosso programa, né? Quase 100% dos municípios. Sim. E o que acontece? Há uma grande troca, né, de conhecimento, de formação. Nós ajudamos com cursos, com soluções, e a gente realmente oferece uma estrutura. Hoje nós estamos mais de 10 cidades levando a digitalização dos processos físicos. Várias cidades já estão sem papel e conseguem conversar com o Estado de maneira digital. Ou seja, a gente está levando também para a transformação digital para os municípios, e quem ganha é o cidadão. E o que é legal também que a gente aprende muito, né? Então cada município ali tem uma vocação, uma personalização, e a gente aprende muito com os municípios, porque o município, ele ainda tem os municípios menores. Então é aquele prefeito que sai de casa já com o pessoal na porta, vai à missa. Então ele é cobrado, ele é aquele que escuta o cidadão 24 horas. No estado que tem as prefeituras maiores, tem uma estrutura às vezes um pouco mais dificuldade, mas essas prefeituras, então o que a gente aprende com essas prefeituras, de ouvir o cidadão diretamente, torna o Estado ainda muito mais dinâmico nos serviços também. Me veio aqui, torna o cidadão mais com cidadania? Sim. A transformação digital, o governo digital, ele traz cidadania, né? Então a gente está com diversas parcerias. A gente espera, assim, dar um exemplo bem clássico, né? Que às vezes quem está na capital aqui nunca ouvi dizer. Tem CEP único, né? Então tem cidades, e isso acontece inclusive aqui na capital. Onde eu nasci, tem um CEP único. E a pessoa tem dificuldade de fazer uma compra. Né? Então hoje a gente tem um programa que está desenvolvendo, que é levar ali o CEP, né, por uma parceria com uma grande Big Tech, para dar um endereço digital para aquela pessoa. E a cidadania ela consegue pedir coisas, então ela consegue comprar mais barato, ela consegue ter opção, ela consegue ser atendida, ela passa a ter um endereço para se matricular numa escola. Dignidade. Exatamente. Então são diversas ferramentas, diversos serviços que você vai levando ali ao cidadão, que o governo digital traz mais cidadania, né? E a gente fica muito feliz com isso. Phil, a gente falou de segurança da mulher, educação, saúde, cultura, em todas as pastas. Tem alguma pasta, não existe mais nenhum lugar que vocês não têm que estar ali dando suporte, né? Exatamente. Não existe, é um caminho sem volta. Eu vou até além. Tem pastas que a gente nem dá mais suporte, que já estão com o governo digital na veia, que eles que passam pra gente, a gente pensou nisso aqui e levando a demanda. Assim como agora a gente aprende... você está tendo que ter a demanda dessas daí. Tem um trabalho forte da Secretaria do Proderj, né? Que é o centro lá de informática, que é o inverso. Explica pro pessoal o que é o Proderj. É muito legal isso. O Proderj é justamente aquele órgão que é a TI do Estado, que faz toda a parte de informatização do Estado, onde seria o computador da família, é o computador do Estado ali, onde todas as tecnologias estão reunidas ali. Então, o que é comum para todo o Estado, vou dar um exemplo aqui, o computador. O computador é uma realidade de todas as áreas. A Secretaria e o Proderj, a gente faz uma organização da demanda. Para quê? Para fazer uma compra mais eficiente, para ter uma compra de funcionalidades que conversem entre si, e melhora muito o quê? O preço, né? Você imagina comprar 10 computadores e comprar 1000 computadores, todo mundo junto. Ninguém faz sozinho, né? Ninguém faz sozinho, né? Você diminui a quantidade de equipes. Compra de informática não é fácil. Você falou uma coisa que é muito importante. Você está pensando em comprar um aparelho hoje, esse aparelho já não serve amanhã, né? Então a velocidade, a questão da uniformidade do Estado de ter um órgão pensando para isso, diminui aquela até
gente que tem que ficar ali pensando em construir um processo licitatório, uma compra. Então a gente reúne essas demandas. O jogo ali está pronto. E faz toda uma compra centralizada, faz todo aquisições para atender todas essas demandas. Então a inteligência artificial, todo mundo vai usar, todo mundo de formas diversas, né? Eu fico pensando, não tem como a gente imaginar em cada área aqui do estado, são diversas. Talvez só o governador, que é o chefão, que sabe de tudo. Mas cada área vai usar de uma forma. Mas o que tem que proporcionar é a ferramenta. A ferramenta, toda a infraestrutura, a Secretaria e o Prodeste tem esse papel também. Mas hoje a velocidade é tão grande que tem, às vezes, uma secretaria vem dizer para mim, porque eu vi isso, você conhece? Eu falo, conheço sim, mas não, nem eu conhecia. Vamos transformar. Mas o importante, quando aquilo ali faz a diferença para o cidadão, a gente vai colocar para funcionar. E o que é legal, a gente começa, isso aqui também é legal, não só aqui para a Secretaria da Mulher, isso aqui também vai ser muito importante para a gente usar aqui na Fundação Leão 13, né? Um beijo também para a Luciana, né? Que é a nossa presidente. Então, assim, realmente é um ganha-ganha. O governo digital é um ganho. É o dia a dia. É o dia a dia. E a transformação dia a dia. Com um ganho de eficiência muito grande. Não, o investimento é alto, mas o ganho é muito grande e principalmente na vida do cidadão. Mas eu vou falar mais do que isso. A gente fala de investimento pouco, perto de uma palavra que transitou nessa mesa o tempo todo. Economia. Além de dinheiro, de tempo, de vida e de produtividade. Sim. Eu acho que é isso, basicamente. Não tem como não ser digital. Hoje é a grande oportunidade. De gestão, né? É a grande oportunidade que os governos têm para fazer mais ainda a diferença do cidadão. Uma política pública baseada em dados, com inteligência artificial, a gente potencializa muito, a gente passa a entender melhor o que o cidadão quer, a gente consegue melhorar cada política pública, trazer o ganho ali. Empresários, comerciantes, saúde, todo o ganho ali que a pessoa faz, a telemedicina, tudo isso a gente vai atendendo melhor, vai melhorando a política pública e o final disso tudo são todos esses serviços melhores, uma saúde melhor, um medicamento melhor, uma operação melhor, uma operação da polícia militar melhor, um acolhimento melhor, o cidadão chegar ali e você fazer o acolhimento dele pelo reconhecimento facial, em vez de, cadê teu comprovante de residência? Nossa. Cadê tua identidade? Cadê teu CPA? Não tem. Então você volta. Outro dia. Vai ali dia. tirar uma cópia, vai ali no seu. O governo está chegando ao estágio, assim, olha, você chegou aqui para pedir isso, mas você tem direito também a esse. A gente está vendo que você não tem esse benefício. Então você também tem se encaixa aqui. É enxergar aquele cidadão que a gente chama de todos os ângulos, né? Não é fatiar o cidadão, não, isso aqui não é comigo, isso aí é na mesa ao lado, né? Isso aqui não. Então realmente é uma mudança. Aí a cada dia, como você falou, o preparo do Estado e com as ferramentas e a inteligência artificial, ela já é uma realidade e eu não consigo ainda, eu acho que é difícil alguém imaginar o impacto na melhoria da política pública que ela vai trazer, já vem trazendo, mas ainda é difícil imaginar do quanto a gente vai ter de melhorias em todas as áreas da gestão pública, da política pública. Eu tenho até vergonha de fazer essa última pergunta nesse nosso bate-papo super legal, porque eu acho que o futuro está agora. Saindo daqui já está agora, mas existem coisas palpáveis já trabalhando aí, tem coisas novas ou tem o tempo todo? Demanda o tempo todo? Então, essa questão de coisas novas é até complicado mesmo eu não definir. Sei nem porque mas eu uma transformação o tempo todo. A inteligência artificial, ela é a mais recente. E que impacta, né? E falando assim de transformações que impactam muito, né? E a inteligência artificial, ela realmente já é uma realidade no Estado, já está sendo utilizado em diversas áreas, como eu falei, Procuradoria-Geral do Estado usa ali para melhorar os pareceres. Você, mas isso aí, mas você imagina o ganho de eficiência, agilidade, que a ideia da Procuradoria é defender o direito do cidadão, melhorar. Então, é um ganho enorme na Procuradoria-Geral e como tem ali na Polícia Militar, tem na Secretaria de Saúde, hoje uma inteligência a secretária Cláudia também, um beijo para ela. Secretária Cláudia, outra amiga minha. E ela, já temos inteligência artificial atendendo ali o cidadão na área de saúde, né? Então,
A inteligência artificial é a mais recente e a mais impactante, que eu ainda, como eu falei, eu não consigo ainda, acho que ninguém consegue ainda imaginar o quanto. Não dá para mensurar, não dá. Nem quem inventou, eu acho. Fel Braga, muito obrigada. Deixa um recado pro pessoal aí que às vezes assusta essa questão do digital. Calma, vai chegar até você. É fácil. É mais fácil do que você imagina. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns aí. Você é uma especialista da área, né? Sou nada, você não sabe tanto que eu ainda tenho que aprender. Mas o recado é esse, o governo do estado está se preparando para atender de forma digital e forma presencial. Então, mesmo aquela pessoa que não tem ali, que ela queira optar na forma física, está o estado preparado. E o governo digital, o governo se preparou muito, ele está todo preparado para atender você com segurança, com eficiência, e você tem a certeza que ele vai trazer aí benefícios para a nossa sociedade, que nós teremos muito orgulho de ter participado. Direta e indiretamente. Como que eu falo? É como que se fosse assim, preciso do documento, vai ser muito mais rápido. Ou, eu quero segurança. O bandido está sendo identificado ali no meio, atravessando uma rua. Então passa por meios que você enxerga, que você vê, e políticas públicas que você só vai perceber no cotidiano, no seu dia a dia. Fel, muito obrigada pela participação, secretário. É porque o seu nome, Fernando, é tão bom de falar. Fel Braga, muito obrigada, secretário de Transformação Digital. E o trabalho não para, né? Verdade, muito obrigado. Um abraço pro pessoal da Secretaria, do Prodege, são incansáveis, né? São guerreiros invisíveis lá, né? Soldados invisíveis, palavras do governador. Então, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, vocês estão ouvindo a gente em algum lugar aí. Gente, foi mais uma Integra RJ, para você ter informação de qualidade, comunicação e buscar os meios para você se tornar, é claro, cada vez mais digital na realidade para sua vida e da sua família. Obrigada, até a próxima. Tchau.